Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Creio que todos já ouviram falar aqui de um dos documentos mais importantes do período ainda considerado da Reforma, um pouquinho depois da Reforma, chamado o Breve Catecismo de Westminster. Um catecismo simples, com perguntas e respostas bastante simples. E a pergunta número 1, primeira pergunta do Breve Catecismo de Westminster é, acho que muitos aqui já sabem, né? Qual o fim principal do homem? Ou seja, qual a finalidade, o objetivo da existência humana? Qual é a coisa mais importante para o ser humano? E a resposta, muito simples também do catecismo, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, glorificar a Deus e ter em Deus prazer, completude em Deus. Este é o fim principal do ser humano, da nossa existência, do porquê estamos aqui.
Mas uma pergunta que pode ser feita logo em seguida. Quando você lê essa resposta simples, eu acho que a pergunta natural que devemos fazer é: como Deus então pode ser glorificado? Já que a finalidade, o objetivo é glorificá-lo, como ele pode ser então glorificado? Sabemos que o apóstolo Paulo, por exemplo, diz que quer a gente coma, quer a gente beba, ou seja, nas atividades mais corriqueiras, mais comuns, mais simples do nosso dia a dia, o que devemos ter em mente é exatamente a glória de Deus. Glorifique a Deus até mesmo comendo e bebendo. Mas permanece a pergunta: mas o que mais? Tudo bem, Paulo me deu essa dica de comer e beber para a glória de Deus, e temos que aprender a fazer isso sim. Mas como Deus é mais glorificado pela vida da igreja? Como Deus é mais exaltado na minha vida pessoal, na minha vida comunitária, na vida da igreja? E eu creio que nós podemos responder a estas perguntas considerando o texto que acabamos de ler, de João, capítulo 17. Esse texto é uma oração, como eu disse, uma oração de Jesus, ao final de um grande discurso chamado Discurso do Cenáculo. E muitos olham esta oração apenas de um determinado ângulo. Jesus está pensando na unidade da igreja, na unidade dos seus discípulos. Bom, isso é uma das coisas que Jesus menciona nesta oração. Mas eu creio que o tom desta oração, eu creio que aquilo que Jesus tem em mente como o assunto principal desta oração, pode ser descoberto por meio da repetição das palavras. A Bíblia, quando quer enfatizar alguma coisa, ela repete, até porque a gente não aprende da primeira vez, né? Então ela quer mostrar para você: olha, é isso que eu quero te dizer. E repete a ideia, repete a palavra. E qual é a palavra que está sendo repetida vez após vez nessa oração? Ela aparece em pontos mais concentrados no início, mas ela aparece em outros momentos da oração. A palavra é glória. E derivados dessa palavra, glorificar, glorifica. Só nos primeiros 5 versículos, então, Jesus repete isso vez após vez. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique. Eu te glorifiquei na terra, verso 4, e agora, Pai, glorifica-me com a glória. Então, veja que, né, glória, glória, glorifica, 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 glória, glória. E nós vamos ver isso ao longo da oração também. Este termo que foi importante para Jesus, é importante no Evangelho de João. Aqui, quando Jesus diz chegou a hora, ele tem em mente a sua crucificação, os momentos finais da sua vida. Ele tem o momento do Calvário como alvo disso aqui. Ele está pensando na cruz, e esse é o momento em que Deus é mais glorificado pelo seu próprio Filho. Mas Jesus, ao longo da oração, responde à pergunta: como a igreja o glorifica? Como a igreja glorifica a Deus? Como a igreja glorifica o Pai, o Filho e o Espírito Santo na sua vida diária? E Jesus ora tendo a glória do Pai diante de si. Jesus ora tendo em mente a glória de Deus. Então, a conclusão que nós chegamos aqui, tanto quando ele ora por si mesmo, os primeiros 5 versículos, quando ele ora pelos seus discípulos, pelo grupo ali dos 11 nessa altura, né? Dos versos 6 até o verso 19. E depois quando ele ora por nós, os que viriam a crer, do verso 20 até o final. O que Jesus tem em mente? Qual é o assunto principal? A glória de Deus. Como Deus é mais glorificado, como Deus é mais exaltado na vida da sua igreja. É isso que Jesus está orando aqui. É isso que Jesus quer que façamos, quer que aprendamos essa noite. Normalmente os irmãos que nos acompanham aqui nas mensagens, né, sabem que a gente tem por costume dividir o sermão em 3 partes, né? Normalmente dá 3 certinho, não é forçação de barra não, mas normalmente dá 3 certinho, às vezes 4, às vezes, mas normalmente dá 3. Mas como Deus tem que ser mais glorificado, Jesus dobrou esse número, tá? Então são 6 coisas aqui, né? Se você tem o hábito de anotar, eu tenho isso anotado na minha Bíblia, assim do lado, né? Aquela partezinha branca que sobra aqui da margem, né? Então, se você simplesmente puder anotar os títulos em cada uma dessas partes, você já vai sair daqui. Quando você reler João 17 em outra ocasião, você vai lembrar de tudo que nós falamos aqui. Porque são 6 pontos simples de você lembrar. E se você tem caderno, melhor ainda, se queres ser perfeito,
faça isso. Então, como Deus pode ser mais glorificado? Vamos começar a responder esta pergunta? Primeiro, Deus é mais glorificado quanto mais o conhecemos. Vamos repetir isso? Sei que não é comum travar esse diálogo, mas vamos repetir para a gente gravar? Deus é mais glorificado quanto mais o conhecemos. E onde é que está isso? Os primeiros 5 versículos desta oração. Jesus está falando isso claramente. Esta é a vida eterna, especialmente o verso 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna, o conhecimento de Deus. E como Jesus glorificou o seu Pai? Nesses termos. Ele mesmo responde, verso 4: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. O próprio Filho glorificou ao Pai, exaltou o Pai, tornando o Pai conhecido por meio do que falava, por meio da sua pregação, do seu ensino, mas também por meio das suas obras, dos seus milagres. Tudo Jesus tinha em mente, o alvo era a glória do seu Pai. Os milagres de Jesus não são espetáculos públicos, para que todo mundo ficasse, uau, olha só, que legal, um camarada andando sobre as águas, puxa, show de bola, vamos bater palma. Não, sempre Jesus tinha em mente a glória de Deus, as obras de Deus, o que Deus quer fazer. Todo milagre de Jesus era acompanhado por uma proclamação da glória do seu Pai, de quem seu Pai era, da sua misericórdia, do seu amor por pecadores indignos. Então não era um show, e Jesus, ao ensinar, tinha em mente a glória do seu Pai, revelar o Pai àqueles que o Pai mesmo havia escolhido. Uma ocasião, antes daquele versículo conhecido, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, Mateus 11, Jesus diz: Pai, eu te glorifico, eu te exalto, porque tu escondeste isto dos sábios e eruditos e revelaste aos pequeninos. Ou seja, até mesmo aquilo que Deus revelou à humanidade por meio do seu Filho, visava a glória de Deus. Então, como Jesus glorificou o seu Pai? Tornando-o conhecido por meio de palavras e ações. E o maravilhoso disso tudo, meus irmãos, é que Deus quer ser conhecido. Deus não está escondido de nós. Sim, Ele é insondável, Ele é Espírito eterno, imutável, insondável, como o próprio Catecismo de Westminster diz, mas Ele quer ser conhecido. Quando a gente lê passagens como, por exemplo, Oséias capítulo 6, não precisa abrir, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. E aí Oséias faz a promessa: tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O que Oséias está dizendo? Conheçam a Deus, se esforcem para isso, vocês foram criados para isso, Deus plantou isso no coração de vocês, mas essa não é uma busca vã. Por quê? Porque Ele quer ser conhecido e Ele vai se deixar conhecer. A promessa é: tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Jeremias diz isso, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei encontrado por vocês. Eu não estou oculto, eu não estou brincando de esconde-esconde com vocês. Ao buscarmos a Deus, ao buscarmos a glória de Deus, creia, Ele será achado, Ele será encontrado, Ele se revelará a você. Ele se revelou na criação, Ele se revelou na palavra, Ele se revelou em Cristo. Ele revela a sua glória àqueles que querem conhecê-lo de verdade. O apóstolo Paulo, quando ora, estudamos isso na escola bíblica dominical, na disciplina da oração, as orações de Paulo. Qual é a palavra-chave das orações do apóstolo Paulo? Conhecimento de Deus. Paulo ora pelas igrejas nesse sentido o tempo todo, que vocês conheçam a Deus, que vocês conheçam o amor de Deus. Ele fala até coisas estranhas para nós, que vocês conheçam o amor de Deus que excede todo conhecimento. Que vocês conheçam o que é incognoscível, né? Bonito isso, né? O que não pode ser conhecido plenamente. Quem pode explicar o amor de Deus? Mas conheçam esse amor, prossigam em conhecê-lo, em conhecer
este amor. E o que é conhecer a Deus? Irmãos, aqui, cada um desses pontos que eu vou tratar hoje merecia um domingo todo especial para eles. Então eu já peço perdão se de alguma forma isso pareça superficial, mas a gente está fazendo um voo panorâmico na oração de João 17, então eu vou pontuar só algumas coisas. Quem sabe um dia a gente faça uma série só em João 17 e detalhando cada um desses pontos em um domingo, mas por hoje nós vamos fazer esse voo panorâmico. O que é conhecer a Deus? Numa ilustração muito simples. Por meio da internet você pode jogar lá no Google Paris, e você vai ver um monte de imagens de Paris, não é verdade? Você vai ver a Champs-Élysées, você vai ver o Rio Sena, você vai ver a Torre Eiffel, você vai ver o Louvre, você pode até fazer um tour virtual no Louvre, né? Não tem isso? Pode fazer um tour virtual no Louvre. Mas isso é conhecer Paris? Não é. Para conhecer Paris, o que você tem que fazer? Bom, primeiro juntar dinheiro, né? Não deve estar barato hoje não. Mas você tem que pegar um avião, descer lá no Charles de Gaulle, né? no aeroporto, né? Pegar um carro, se hospedar num hotel, numa pousada, o que quer que seja, e sair batendo perna por Paris, sentar num café, passar no Arco do Triunfo, tirar selfie na Torre Eiffel, qualquer coisa, subir lá. Isso é conhecer. Não é como hoje, a gente conhece tudo pelo Google, a gente dá a volta do mundo pelo Google, né? Google Earth, fotos e tudo mais, mas isso não é conhecer os lugares. Da mesma forma, a gente pode pensar no conhecimento de Deus. Isso requer algo mais do que saber coisas sobre Deus. Isso requer algo mais do que ler o que escreveram sobre Deus, o que os grandes da história falaram sobre Deus. Isso requer que você conheça Deus, você se aproxime de Deus, não apenas pela experiência. Sim, experiência é importante, mas principalmente por meio da sua palavra e da comunhão com o Espírito Santo, que aponta para Cristo, que aponta para o Pai, comunhão com Deus Trino, entrar nesta família divina e eterna do Deus Trino. Então, como Deus é mais glorificado, quanto mais o conhecemos. Esse é o primeiro ponto. Há mais 5. Deus é mais glorificado, quanto mais vivemos neste mundo em confiança nele. Vamos repetir isso? Deus é mais glorificado quanto mais vivemos neste mundo em confiança nele, em confiança plena nele. E Jesus gasta uma boa porção da oração, versos 6 a 12, fala exatamente sobre isso. Eu quero destacar especialmente os versos 10 e 11, quando Jesus diz: tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Deles quem? Os discípulos. Jesus está orando aqui pelos seus discípulos. Mas veja o que ele fala no verso 11: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Mas embaixo no verso 15, Jesus diz, explica melhor isso: não rogo que os tires do mundo. Ou seja, a gente vai ficar aqui por um tempo, mas que os protejas, do maligno. Deus é mais glorificado quanto mais vivemos neste mundo em plena confiança nele. E aqui, como Jesus gastou mais tempo com isso, permita-me também gastar um pouquinho mais de tempo nesse ponto. Nós sabemos algumas coisas a respeito deste mundo na Bíblia. Primeiro, que ele jaz no maligno, que nós não devemos amar este mundo. João fala isso, e mundo é uma palavra que se repete bastante em João, em vários sentidos diferentes. João diz na sua primeira carta que nós não devemos amar este mundo, e este mundo se caracteriza como cobiça dos olhos, cobiça da carne e ostentação dos bens. O mundo jaz no maligno, o mundo é caído, o mundo está em pecado, sim, mas quem é o dono deste mundo? Deus. Não é Satanás, é Deus. Só existe um soberano, só existe um que está no trono, é Deus. Deus continua sendo o dono deste mundo. Este mundo foi criado por Deus, este mundo está sendo sustentado por Deus, a sua graça comum ainda permeia a sua criação, de modo que ainda podemos usufruir de boas coisas nesta vida, e este mundo será redimido por Deus um dia.
Deus é dono deste mundo. Então Jesus deixou isso muito claro: eu não rogo que tires do mundo. Ou seja, nós não somos escapistas nesse sentido. E pensa comigo, se a salvação que você recebeu pela graça, mediante a sua fé em Cristo, fosse apenas para te levar para o céu, no dia que você se convertesse, o que ia acontecer? Quando você saísse da igreja, Deus ia mandar uma jamanta para te levar para o céu. Pronto, acabou, beleza, que vida maravilhosa, né? Não ia sofrer, não ia sofrer aflição, dores, perdas. Pronto, você se converteu, está salvo, vai direto para o céu. Vai gozar a eternidade no Senhor. No dia que você se converter, você ia para o céu, na mesma hora. Né? O pastor podia até perguntar: você quer ir com dor ou sem dor? Né? Então, mas não é esse o objetivo. Quantos aqui já se converteram há mais de um dia? Já tem mais de um dia de convertido. Ah, viu? Olha só, minha tese está comprovada. Não, senão você não estaria aqui, você estaria no céu. Para que você vive um pouco ou muito mais depois que você se converte? Resposta: para glorificar a Deus neste mundo caído, neste mundo transtornado pela queda, neste mundo em que seres humanos são radicalmente caídos, depravados, contaminados pelo pecado. E como nós glorificamos a Deus neste mundo? De todas as formas. Trabalhando, estudando, formando família, criando filhos, comendo, bebendo, vindo à igreja. Não existe separação entre uma esfera sagrada, aquilo que você faz no domingo. Eu vou glorificar a Deus no domingo. Você tem o domingo em mente. E o resto é aquilo que eu aguento, né? A visão do trabalho, né? Vamos pensar no trabalho. Eu acho que é um exemplo bem interessante, né? Muitos crentes acham que o trabalho é aquilo que impede, ou é aquele terrível obstáculo para você adorar a Deus e glorificar a Deus. Então, nós pastores somos vítimas dessa percepção dualista o tempo todo, né? A pessoa chega para nós: pastor, eu queria ter mais tempo para o Senhor, glorificar a Deus, adorar a Deus na igreja, servir a Deus na igreja, mas aquele meu trabalho, tu não entendeu nada. A cabeça desse indivíduo ainda está com aquela divisão sagrado e secular, que é uma herança do século XIII. Tomás de Aquino foi quem deflagrou esse negócio, que a gente colhe frutos amargos disso até hoje. Dessa divisão entre o que eu faço no trabalho, o que eu aguento lá, aquele chefe chato, aquela condução, BRT, expediente, carimbar papel, assinar não sei o quê, e atender gente chata, aquilo que eu suporto. Mas na igreja não, na igreja eu glorifico a Deus, eu adoro a Deus na igreja, não é tão bom ver os irmãos em comunhão, que lindo, maravilhoso. Aí depois, segunda-feira, eu volto para a minha vida secular, chata, horrorosa, aquilo que me impede de glorificar a Deus. Errado! Um pastor reformado do século XVI ia se arrepiar do cabelo à ponta da barba, né? Que eles tinham barba grande, né? Ele: meu filho, você não entendeu nada, você está com a cabeça do monge católico ainda, né? Essa divisão sagrado, secular. Não, você foi criado por Deus para glorificar a Deus trabalhando. Trabalhando de segunda a sexta ou sábado. Você foi criado para glorificar a Deus, criando filhos, formando família, estudando engenharia, biologia, filosofia, advocacia, o que quer que seja. Glorifique a Deus nesses lugares. Entenda que isso é parte de uma vocação legítima, santa da parte de Deus. Eu não fui chamado para nada, eu não sei cantar, eu não sei dar aula, eu não fui chamado para nada da igreja, ou seja, eu sou um crente menor, né? Bobagem. Você foi chamado para quê? Para ser biólogo? Glorifique a Deus com isso. Isso é uma vocação de Deus. O chamado ao pastoreio da igreja não é menos santo, menos sagrado do que o chamado para advogar, o chamado para fazer arquitetura, para tocar música. São chamados sagrados diante do Senhor. E todos nós somos chamados a fazer o que com isso? Glorificar a Deus. Então, Deus é mais glorificado quanto mais você vive e permanece nesse mundo em plena confiança nele. Jesus disse isso aqui, finalzinho do verso 11: Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, os guardei no nome que me deste. A segurança que nós temos ao glorificarmos a Deus
no trabalho, em casa, no dia a dia, comendo, bebendo, é que Deus vai nos guardar, Deus vai nos proteger, Deus vai nos guardar do mal, Deus vai nos guardar do mundo caído, né? E mundo com essa outra ideia, né? De humanidade rebelde, caída contra Deus. Mas você foi chamado para isso. Então, como Deus é mais glorificado? Deus é mais glorificado quanto mais vivemos neste mundo em plena confiança nele. Terceiro ponto, aqui um versículo só, versículo 13. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Essa é fácil. Deus é mais glorificado quanto mais nos alegramos nele. Quanto mais temos nele a fonte da nossa plena satisfação. John Piper, né, ele ficou conhecido, né, acho que ele meio que chegou aqui no ambiente reformado tupiniquim nacional com esse carro-chefe da sua teologia, né? John Piper, ele tem alguns pontos que são assim o carro-chefe do seu pensamento. E ele tem um livro chamado Teologia da Alegria, né, onde ele pega a resposta daquela pergunta do Catecismo de Westminster e inclui uma letra, né? O fim principal do homem é glorificar a Deus ao gozá-lo para sempre. Né? Ele troca a conjunção aí. O que ele quer dizer com isso? Que nós glorificamos a Deus quanto mais nos satisfazemos em Deus, quanto mais nos alegramos nele, quanto mais sabemos que Ele é a fonte de todo bem, de toda provisão, de tudo que somos, quanto mais nos sentimos satisfeitos com Ele e nele, e não corremos para buscar satisfação nas coisas deste mundo. E que alegria é essa? Jesus usa aqui uma expressão interessante, não sei se você já parou para pensar nisso. Para que eles tenham, eles quem? Seus discípulos, tenham a plenitude da minha alegria. Mas isso é um momento triste, né? Um momento de despedida. E Jesus está falando aqui que ele tem uma alegria plena. Jesus foi uma pessoa alegre. Já parou para pensar nisso? Jesus foi uma pessoa que desfrutou de plena alegria. Uma alegria genuína. E que alegria é essa? Que plenitude de alegria é essa que Jesus tinha? E que Ele está orando para que nós tivéssemos. E creia-me, nós podemos ter esta alegria. Que plenitude é essa? Ora, parece um argumento circular, mas não é não. A alegria plena de Jesus era a alegria na glória do Pai. A alegria em glorificar a Deus. A alegria na plenitude da comunhão com o seu Pai. Quando a gente lê finalzinho de Hebreus 12, 2, não precisa abrir não, lá tem uma frase espetacular que também, se a gente fosse desembrulhar tudo isso, né? Ele diz, o autor aos Hebreus fala sobre Jesus da seguinte maneira: ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, lembram do texto? Suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aí a pergunta é: que alegria é essa que fez Jesus Cristo suportar o pior dos sofrimentos? E não era dos pregos não, mas o pior sofrimento, que era tomar sobre si o meu e o seu pecado, beber o cálice da ira de Deus na cruz. Que alegria era essa que Jesus olhava adiante, via o Calvário, mas prosseguia para o alvo? Que alegria é essa que estava proposta a Jesus Cristo? Era a alegria da glória do seu Pai, a alegria de estar perto do seu Pai, a alegria de exaltar o seu Pai. Ele começa a oração assim, lembra? Pai, glorifica-me, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. E o que Jesus tinha em mente? O Calvário, a cruz. Mais do que a cruz, uma alegria na comunhão com seu Pai e na glória do seu Pai. Irmãos, eu creio firmemente que este é um pedido de Jesus real. Ele não está orando aqui por algo que pode acontecer. Isso é uma oração de Jesus. Percebe o peso dessas palavras? E o que Jesus pediu? Jesus pediu que nós tivéssemos a plenitude da alegria dele. Ele quer dividir esta alegria com você e comigo.
Ele quer que você sinta a alegria que ele sentiu. Que alegria foi essa? A alegria na glória de Deus. Uma paixão arrebatadora, um júbilo arrebatador pela glória de Deus. E a glória de Deus, meus irmãos, vai ofuscar todos os outros brilhos deste mundo. Todos. O brilho das riquezas, da fama, dos projetos faraônicos e mirabolantes, das conquistas humanas. Quando nós temos uma visão verdadeira, real, completa e concreta da glória de Deus e nos satisfazemos nisso, todo o resto perde sentido. Todo o resto é fichinha, é peixe miúdo diante da grandeza e da beleza da glória de Deus. Então Deus é mais glorificado quanto mais nos alegramos nele. Mais um ponto. Deus é mais glorificado quanto mais nos santificamos na sua palavra. Quer ver Deus ficar contente conosco? Contente com a igreja? Não é quando a igreja avança os seus projetos, a sua agenda, constrói coisas, faz coisas, não, mas quando a igreja cumpre corretamente a sua vocação nesse mundo. Qual é a sua vocação primordial nesse mundo? Se santificar ao Senhor. Paulo, quando fala do amor de Deus que predestinou pecadores à salvação, ele diz o seguinte, que Deus fez isso em amor para sermos santos. E no final, para o louvor da sua glória. Amarra isso tudo comigo. Quando a igreja se santifica, Deus é glorificado. Quando a igreja expressa o caráter de Deus, resumido por esta palavra, santidade. Jonathan Edwards dizia que santidade não é apenas mais um atributo de Deus, é o conjunto de todos os atributos de Deus. De modo que o amor de Deus é santo, a ira de Deus é santa, a justiça de Deus igualmente é santa. Tudo em Deus é santo. Então, Deus é mais glorificado quanto mais nos santificamos. Isso está nos versos 14 a 19, especialmente no verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E veja que Cristo não apenas ora, ele dá o exemplo. Como é que está no verso 19? Em favor deles, eu me santifico. E isso para mim é um enigma. Como é que pode o Filho Santo de Deus se santificar ainda mais em meu favor, pecador? Bom, isso é uma coisa para a gente explorar em outro momento, mas isso é uma coisa que deve minimamente mexer com a nossa cabeça. Cristo se santificou por mim e por você. Cristo foi plenamente santo, não para que apenas a relação dele com o Pai fosse glorificada. Cristo se santificou para que nós também pudéssemos ser santos diante de Deus. A glória de Deus se manifesta na medida em que sua própria igreja se santifica, se consagra. Eu acabei de dizer que nós somos chamados a viver neste mundo caído e a glorificar a Deus com trabalho, estudo, família, com tudo. Não devemos nos unir a este mundo na sua rebeldia e no seu pecado. E esse é o significado de santidade. Santidade não tem a ver com regrinhas moralistas do tipo, você não pode usar calça, não pode usar barba, não pode usar bigode, não sei, essas bobagens que não santificam ninguém, que não tem poder nenhum sobre um coração caído. Santificação tem a ver com separação deste mundo. E como nós nos separamos deste mundo, meus irmãos? Jesus nos disse, maneira simples, mas exigente, como disse o pastor João pela manhã, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E há um Espírito que é santo, que nos guia em toda a verdade. Jesus já prometeu isso nesse mesmo discurso. Existe um Espírito que é santo, o Espírito Santo de Deus, que nos guia nessa verdade e que nos dá mais amor pela sua glória, que nos faz mais santos como Ele é santo. Agora perceba, eu quero chamar a sua atenção de algo que me confunde também.
Aqui. Eu acho que hoje eu estou meio chacrinha, né? Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Quem lembra? Era esse o bordão dele, né? Porque eu estou trazendo tantas perplexidades, né? Que são coisas que eu realmente não sei responder e que me deixam atônitos. Mas como é que pode ser isso, Deus? Espera aí, que Jesus está dizendo aqui? Quero chamar sua atenção para um ponto aqui, né? Nesse aspecto da santidade. Olha só. Jesus está dizendo o seguinte, veja o verso 14. Deles a tua palavra, e o mundo os... O que está escrito aí? Odiou. Fica com isso aí, pois eles não são do mundo como eu não sou. Não rogo os que os tire do mundo, mas que os proteja do mal. Porque Jesus não está rogando para que a gente saia do mundo que nos odeia. A coisa está ficando esquisita, né? Vai piorar um pouquinho agora, vamos lá. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Ou seja, separe-os cada vez mais desse mundo que os odeia, mas eles ainda estão no mundo. Agora olha o verso 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu... O que Jesus fez? Os enviei ao mundo. O que isso quer dizer? Quanto mais nos santificamos pela palavra, mais nos separamos do mundo, e mais o mundo vai fazer o que com a gente? Nos odiar. E o que Jesus disse para a gente fazer com esse mundo que nos odeia? Vá até ele. Vá até ele. Vá até ele. Esse verso 18 não deveria estar aqui, né? Você pensa assim, Jesus, tudo bem, eu aguento saber que o mundo me odeia. Eu até aguento saber que eu cada vez mais vou me separar desse mundo que me odeia, mas ainda vou viver aqui. Mas ir até o mundo parece um pouquinho demais, né? Mas isso tem a ver com santidade também. É proclamar Deus ao mundo caído e perdido. Para que serve santidade no fim das contas, né? A pergunta muito mal formulada é essa. Para que eu fique bonitinho lá, cheirosinho, limpinho, né? Eu, Deus, diante de Deus, ai como eu sou santo. Não. Deus está nos preparando para irmos ao mundo caído. E esse mundo vai odiar a igreja. Não pense que o mundo vai nos aplaudir, nos querer bem. Ah, que coisas bonitas. Não, quem é do mundo é do mundo. O mundo vai continuar sendo do mundo até que Cristo volte. E a palavra de Jesus é muito clara aqui. Este mundo vai nos odiar. Quanto mais nos separamos dele, mais ele vai nos repelir, mais ele vai nos perseguir, mais ele vai nos acusar. E o que Jesus diz? Vá até eles. Vá até eles. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Mas ele é mais glorificado quanto mais nos santificamos pela sua palavra. Caminhamos para os dois últimos, né? Deus é mais glorificado quanto mais vivemos unidos a ele e uns aos outros. Vamos repetir isso? Deus é mais glorificado quanto mais vivemos unidos a ele e uns aos outros. E aqui é o que talvez salte mais aos olhos nessa oração, a questão da unidade, versos 20 a 23. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Ora, pergunto, de onde vêm esses que vão crer em Jesus? Do mundo, né? E vão crer por meio de quê? O que está escrito aí? Da mensagem deles. Agora faz sentido a ordem anterior, né, de ir ao mundo, né? Para quê? Para pregar a mensagem. E tem muita gente nesse mundo que ainda vai crer. Eu lembro de Paulo lá em Corinto, né? Cansado, desanimado, já assim, sem saber o que fazer. E numa noite o próprio Cristo aparece para ele e fala o quê? Paulo, você tem que perseverar. Sabe por quê, Paulo? Eu tenho muita gente nessa cidade. Tenho muitas almas que eu vou salvar aqui em Corinto. E Paulo deve ter olhado, Senhor, é verdade? É verdade, Paulo. É verdade, Corinto, cidade devassa, consagrada a Afrodite, né? Transbordando sensualidade e perversão. Jesus aparece a Paulo e diz, eu tenho muita gente aí. Eu vou glorificar o meu nome por meio da mensagem que você vai pregar. Eu vou tirar a gente desse mundo, Paulo. Então vá até eles. Vá até estes, vá até os impuros, vá até os pecadores e proclame a minha palavra. Mas veja, o mundo crerá nesta mensagem, pela mensagem em si,
mas pelo fato desta igreja santa viver plenamente esta mensagem. O que Jesus tem em mente aqui? Unidade. Unidade nele, unidos a ele e unidos uns aos outros. Esse é o tema dessa porção. Veja o verso 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo, qual a palavrinha de novo aí? Creia. O que Jesus está dizendo? É crer só pela fala? Não. É pelo que falamos, mas pelo que também vivemos em comunidade. Irmãos, o que fazemos aqui todo domingo, se você nunca pensou sobre isso, pense. O que fazemos aqui todo domingo é um tremendo testemunho do Evangelho. O culto, por si só, já é um momento evangelístico. Por quê? Eu vou te contar, né? Conviver comigo não é fácil, minha esposa que eu diga. E você também não é não. Fala a verdade, né? Você também não deve ser fácil também não. E o que nós fazemos aqui domingo após domingo? Convivemos com gente que não é fácil. Convivemos com gente que torce para time diferente, que tem jeitões diferentes, uns mais tímidos, outros mais extrovertidos. E esta santa comunhão em Cristo, por meio do Espírito Santo, isso é um tremendo testemunho a um mundo individualista, egoísta, onde cada um, né, tem aquele lema, farinha pouca, meu pirão primeiro. A igreja tem que pensar, farinha pouca, vamos dividir aqui o pirãozinho? Vamos fazer um pouquinho de pirão para cada um, né? Deus é glorificado quando vivemos em unidade. Isso vai fazer o mundo crer que o que nós pregamos é verdadeiro. O que nós pregamos é autenticado por uma vida em comum. Existe um lema antigo na história da igreja, que pode ser traduzido, queria encontrar ele em latim, não achei, para fazer bonito aqui diante de vocês, né? Está bonito o pastor falando, não, brincadeira. Mas em português é assim: no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em todas as coisas, o amor. Então não, Deus não requer uniformidade da igreja, que todo mundo batize do mesmo jeito, que todo mundo tenha a mesma visão sobre o milênio, o fim dos tempos. Não. Ninguém tem que se dividir e brigar por causa disso. Mas no essencial, aí tem que ter unidade. Quem Deus é, quem Cristo é, quem o Espírito é, a obra da salvação. Nós estamos vendo isso na história da igreja, né? Quanto a igreja foi rigorosa, sim, mas temente a Deus quando definiu a Trindade, as duas naturezas de Cristo, a obra da salvação. Quanto esses homens gastaram tempo diante de Deus para definir estas coisas que dão segurança à nossa salvação. Então, no essencial, sim, unidade. Irmãos, veja, eu peguei uma frase ótima nisso aqui. Deus não está confinado à língua inglesa do século XVII, aos hinos do século XVIII, à arquitetura do século XIX e nem aos clichês do século XX. O século XXI ainda é curtinho, né? Então no futuro é que vão incluir alguma coisa nessa frase. Deus não está confinado a essas coisas. Deus trabalha num ambiente de diversidade saudável. Se você vê um culto de uma igreja típica africana, por exemplo, né? Isso vai nos trazer um certo embaraço, né? Porque lá o pessoal se mexe, né? Aqui a gente é mais quietinho, né? Tem outros que são mais quietinhos do que nós ainda, né? São, né, bem formais, né? Mas Deus trabalha nessa diversidade. Então há liberdade do Espírito nisso, mas no essencial, unidade. E qual é a bênção da unidade do povo de Deus? O testemunho de Cristo. É isso que Jesus está dizendo aqui, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando andamos juntos, meus irmãos, isso é um tremendo testemunho para o mundo, de que existe algo aqui na igreja que o mundo não tem. Algo que nos une, alguém que nos une. Esta é a palavra certa, alguém que nos une. Alguém que quebra os muros de inimizade, que quebra as diferenças e que nos faz uma família, um corpo. Então Deus é mais glorificado quanto mais vivemos em unidade com Ele e uns com os outros. Sexto e último ponto, chegamos ao final. Consegui, dentro do horário, né?
Deus é mais glorificado quanto mais o amamos e amamos uns aos outros. Vamos repetir isso? Deus é mais glorificado quanto mais o amamos e amamos uns aos outros. Amor é a palavra que se repete dos versos 24 a 26. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, vejam a minha glória, ó glória aí de novo, né? A glória que me deste porque me amaste. O amor que a igreja tem que viver e pregar é fruto de um amor que une Pai, Filho e Espírito. Talvez a gente não perceba no dia a dia a importância da doutrina da Trindade, de pregarmos e afirmarmos e defendermos que Deus ele é trino, Pai, Filho e Espírito. Qual a importância dessa doutrina? Só um Deus trino pode saber o que é amar de verdade. E nós sabemos que Deus já era completo em si mesmo, antes da fundação do mundo. Pai, Filho e Espírito já se amavam antes da fundação do mundo. Agostinho chega a dizer no seu tratado sobre a Trindade que o Espírito é o vínculo de amor entre Pai e Filho. Uma imagem poética, né? Bonita. Mas Deus já sabe o que é amor. Deus não precisava de criar coisas para se sentir amado ou elevar um pouquinho a sua autoestima, né? Ou para que... Não. Deus já é amor. Por quê? Porque existe um Deus trino, uma trindade perfeita em Deus que se ama perfeitamente. E Ele estende esse amor aos seus discípulos, e a oração de Jesus é essa. As últimas palavras dessa oração: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles. Gente, pensa bem nessas palavras. Que privilégio, que graça você ter em você um amor que não é deste mundo, que não pode vir de você. Um amor que tem origem em Deus. E é por isso que Paulo ora, né, para que o Espírito Santo derrame amor em nossos corações. Porque além de nós não sermos amáveis, nós não sabemos amar. Nós não entendemos isso plenamente. A dádiva do amor, e o pastor João explorou bem isso pela manhã, né, lá em 1 João 4, é que o amor que tens por mim, o amor do Pai pelo Filho, no vínculo do Espírito, seja o amor que temos uns pelos outros. Isso é dádiva, isso não vem de nós mesmos. Nós não somos amáveis, né? E não adianta ser aquele personagem Baby Sauro, né? Você tem que me amar, você tem que me amar. Não, a gente não quer amar. E não adianta forçar um amor esquisito como esse. Isso tem que vir do alto. Isso é graça. Isso é dádiva. E Jesus disse em outra ocasião que nós seríamos reconhecidos diante do mundo exatamente pelo amor que temos uns pelos outros. E permita-me só relembrar muito rapidamente o que foi dito hoje pela manhã. Amor bíblico é ação sacrificial. Não é simpatia, nem empatia, não, é amor sacrificial, que se estende a pessoas que não são amáveis por natureza. Esse é o coração do amor bíblico. Meus irmãos, como eu disse, cada um desses pontos merecia um domingo especialmente dedicado a eles. Mas dê um passo para trás comigo novamente, para a gente concluir. E vamos pensar uma coisa à luz dessa oração. Dê um passinho para trás. Não, você está sentado, né? Você não pode dar passo para trás. Mas imagine dando-se um passo para trás e olhando agora essa oração como um todo. E pense comigo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus trino, para viver de acordo com um padrão que tem na própria Trindade Santa. Nós fomos criados para viver plenamente para a glória de Deus, para a glória desse Deus. Esse foi o objetivo, nós fomos criados para isso. A queda, esse segundo momento da grande história, né? A queda nos afastou desse alvo, de modo que nenhum de nós, depois de Adão, atinge esse alvo perfeito
de glorificar a Deus. Nenhum de nós vive perfeitamente para a glória de Deus. E esse é o significado mais básico da palavra pecado na Bíblia. Errar o alvo. Erramos o alvo. Qual era o alvo? A glória de Deus. A glória de Deus. Erramos o alvo. Vivemos para a nossa glória. Vivemos para a glória de outro. Vivemos para a glória das coisas. Mas erramos o alvo quando este alvo é a glória de Deus. Queremos conhecer o mundo, mas não Deus. Confiamos demais em nós mesmos, não em Deus. Buscamos alegria nos bens de consumo, mas não a plenitude da alegria de Cristo. Deixamos o mundo nos seduzir facilmente, não nos santificamos como deveríamos. Nos dividimos por qualquer besteira, não é verdade? Nos dividimos por qualquer coisa, não vivemos essa unidade. E dificilmente amamos sacrificialmente, ainda mais aquelas pessoas que a gente julga que não são dignas do nosso amor, que não são amáveis por natureza. Mas, irmãos, este Deus é um Deus que ainda busca o alvo inicial. Deus tem paixão pela sua glória, e Deus faz tudo para o louvor da sua glória. E o que Ele fez por nós depois da queda e para o louvor da sua glória foi enviar o seu Filho Jesus. Foi enviar Jesus Cristo, perfeitamente homem, para reescrever a história humana sem errar o alvo. Sem errar 1 milímetro no alvo da glória de Deus. Só Ele viveu uma vida inteiramente voltada para a glória de Deus, no poder do Espírito Santo. Só Ele viveu a vida que todos nós deveríamos viver para a glória de Deus. Foi pela obediência perfeita de Jesus Cristo até a morte de cruz, que todos aqueles que reconhecem que estão longe desse alvo da glória de Deus são justificados gratuitamente pela sua graça. Nós erramos o alvo, mas Deus quer redirecionar as nossas flechas agora, por meio de Cristo, por meio do seu Filho. Irmãos, tudo isso é dádiva do alto, não vem de nós, para que ninguém se glorie, para que a glória seja de Deus. Eu quero perguntar para você que é crente, para aqueles que se converteram há mais de um dia: você quer viver mais para a glória de Deus? É esse o seu alvo? Pois foi para isso que você foi criado, foi para isso que Deus te salvou, te tirou do mundo, está te santificando. Você quer viver assim? Olhe para o Filho, olhe para Cristo, peça a capacitação do Espírito. E para você que ainda não entregou sua vida a Jesus, talvez você esteja aqui esta noite ouvindo a mensagem do Evangelho pela primeira vez: ainda não rendi meu coração a Cristo. Deixa eu voltar à pergunta inicial do Catecismo de Westminster: para que Deus te criou? Por que você está nesse mundo? Para glorificar a Deus. E se você ainda não vive para glorificar a Deus, você não ainda entende o propósito para o qual Deus te criou. E vai ficar buscando isso em tantas coisas nessa vida sem achar absolutamente nada. Mas a promessa de Cristo é que a partir de hoje, se você se render a Ele, sua vida pode ser diferente. É isso que Jesus chama de uma vida abundante, uma vida com sentido, com propósito da glória de Deus. Talvez você não fique mais rico, nem mais saudável, nem com menos problemas. Percebeu que Jesus não pediu nada dessas coisas? Jesus não pediu que os discípulos fossem mais ricos, mais saudáveis, mais bonitos, nada disso, nada disso. E talvez você não tenha nada disso a partir de agora, mas uma coisa Jesus quer te dar nessa noite: a clareza de um propósito pelo qual vale a pena viver e morrer: a glória de Deus.